Índice Cidades Empreendedoras, Juiz de Fora ocupa a 78ª posição entre 101 cidades brasileiras. O índice considera 48 indicadores, entre ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, capital humano e cultura. Hoje vamos conversar sobre o desenvolvimento econômico de Juiz de Fora. São nossos convidados o vereador Zé Márcio Garotinho, atual presidente da Câmara no biênio 2023-2024, o empresário Diogo Souza Gomes e Edmilson Almeida, diretor-presidente da INC Empreendimentos. Está começando mais um Cidade em Pauta, o programa feito para pensar e discutir Juiz de Fora aqui na JF-TV. Para começar então o nosso bate-papo sobre Juiz de Fora, eu vou fazer uma proposta aqui, uma provocação para vocês todos. O que está faltando para Juiz de Fora deslanchar? Olha, Cris, eu acho que a gente precisa melhorar nosso ambiente de negócio. Nós temos que nos tornar atrativos a novos negócios, nós temos que facilitar todo tipo de empreendimento em Juiz de Fora, independente do porte, pequeno, médio, grande. A gente precisa facilitar a vida de quem quer empreender, abrindo, por exemplo, uma lojinha para vender açaí, que vai gerar 2 postos de trabalho, ou uma empresa que vai gerar 500, 600, 1.000 postos de trabalho. Esse é um ponto. Outro ponto é também a gente divulgar bem a nossa cidade. A gente precisa divulgar bem a nossa cidade. Eu acho que a gente tem que virar a página, esquecer essa história de Manchester Mineiro, vira essa página e vamos vender a nossa cidade como ela é hoje, atrativa, bem localizada geograficamente e com uma infraestrutura adequada a novos investimentos. A gente tem na Prefeitura até o programa Desenrola JF, que veio para tentar melhorar essa questão do ambiente de negócios. Vocês que trabalham na área como empresários e tudo mais, gerando renda, gerando empregos em Juiz de Fora, como é que vocês avaliam o ambiente da cidade? Ô Cris, primeiro agradecer aqui a oportunidade aberta para a gente trocar uma ideia sobre a cidade, ao Garotinho, a você, prazer estar aqui com o Diogo, e dizer o seguinte, a minha opinião, a cidade já deslanchou, é que às vezes a comunicação pode ser melhorada. Por exemplo, nós ficamos no 22º do ranking de potencial de consumo, foi a 22ª cidade, né? Ficamos em 46º no ranking das cidades melhores para viver, ou seja, tem muita coisa boa que acontece aqui. A gente atua hoje em 5 cidades no Brasil, 3 em Minas, 2 no interior de São Paulo, e eu não consigo te dizer qual que é melhor ou pior. Então, algumas coisas são melhores, outras são piores, mas todas as cidades enfrentam o desafio de melhorar a burocracia, né? A desburocratização, até difícil de falar a palavra aí. Mas a gente precisa, sim, ter atenção a isso para que a gente consiga avançar. E também não acredito que existe uma bala de prata só. A sua pergunta foi, o que falta para a gente, para a cidade decolar? Eu não acho que é uma única coisa. Eu acredito que são várias pequenas coisas que você vai mexendo, e o resultado ele é obrigado a vir. Acho que é por aí. E você, Diogo? Eu concordo muito com o que o Zé Márcio falou e com o que o Edinho falou. Eu acho que assim, a gente precisa, talvez até como empresários, acreditar na cidade e desmistificar essa coisa de que nada dá certo em Juiz de Fora, que aqui está para trás, né? Eu acho que a nossa briga tem que ser por não é querer chegar hoje no primeiro lugar do ranking, é chegar no um lugar a mais, um lugar a menos, né? Para a gente conseguir todo dia ali ter uma nova expectativa de melhora. E eu acho que o Edinho falou muito bem, eu acho que todas as cidades têm problemas, né? O nosso país tem problema, não tem como fugir disso. Então, quando a gente começa a entender qual que é a nossa vocação, eu concordo muito com o Zé Márcio de que, poxa, esquece a história de Manchester Mineira, já passou, né? Não vamos ser mais, né? Qual que é a nossa vocação agora? Juiz de Fora está muito bem posicionado, a gente tem muitos clientes hoje na imobiliária que trabalham fora da cidade, mas escolheram aqui para morar, por causa da localização, por causa da qualidade de vida, pela infraestrutura de escolas, de shopping, de saúde, que a gente é uma grande referência,
Então, eu acho que a gente precisa ter esse novo olhar para Juiz de Fora, e eu acho que esse programa tem a grande chance agora de trazer isso para o nosso consumidor que está assistindo, que é gente de Juiz de Fora querendo fazer diferente. A gente consegue imaginar, vocês conseguem vislumbrar alguma vocação assim da cidade? Juiz de Fora é importante nesse segmento. O que você acha, vereador? Uma vocação específica, né? Isso é uma discussão também. É engraçado, eu trabalho na prefeitura há 42 anos. Nós já tivemos vários momentos na cidade de Juiz de Fora, né? Há pouco a gente estava vivendo um boom de instalação aqui de universidades, né? E começou a se dizer que Juiz de Fora é uma cidade universitária, prestadora de serviço. A gente vê aqui empresas de TI, de informática, às vezes se instalando na cidade. Antes até a gente estava conversando em off aqui, o Diogo falando, a gente tem empresas de TI que são grandes empresas, geram produtos para grandes empresas do país e nós desconhecemos isso, né? A gente tem aqui ao lado, naquele distrito ali, Parque Sul, que pertence a Matias, empresas de TI que se instalam ali. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que talvez fazer um estudo junto com essas universidades que a gente tem e achar a nossa vocação. É um caminho. A vocação ela vem naturalmente, né? O mercado é que cria essa vocação e que aceita e que impõe ela. Eu diria para você que hoje a gente não tem uma vocação definida, na minha opinião. Não sei o Edinho e o Diogo se concordam, mas a gente não tem uma vocação definida. Eu acho que o mercado é que vai definir isso. Mas eu acho que talvez, te cortando, talvez seja bom não ter uma vocação. Sim. Né? Talvez seja bom ter várias vocações. Né? A Juiz de Fora, eu conheço gente de São Paulo que, dependendo do problema de saúde, vem tratar em Juiz de Fora. Né? A vocação estudantil é óbvio que é indiscutível. Né? A gente teve agora um grande investimento em Juiz de Fora, inclusive, de uma faculdade do interior que acabou de comprar o campus do antigo Machado Sobrinho lá em cima e vai fazer uma gigantesca instalação. Olha que benefício isso para a nossa cidade. Então, isso movimenta o mercado imobiliário, que movimenta o comércio, que é uma grande vocação da cidade. O nosso comércio, seja do céu aberto aqui do Parque Alfred, do Calçadão, ou dos shoppings que se instalaram na cidade. Então, eu acho que talvez ter mais vocações seja positivo e não ficar nessa busca, às vezes, do milagre, como o Edinho falou da bala de prata, de que, nossa, nós precisamos ter uma vocação definida. Por quê? Eu concordo muito com essa posição, porque a cidade tem muitas oportunidades em vários segmentos, né? E fazendo uma analogia, se a gente cuida do jardim, se a gente cuida da cidade, as flores, os passarinhos vêm. Então, é um movimento natural, né? Essa preocupação que o Garotinho está trazendo aqui agora, em melhorar o ambiente de negócio, ele vai fazer florir todos os segmentos da cidade, que aqui tem oportunidade para tudo. Para o pequeno, para o médio, para o grande. A parte nossa de saúde, de educação, são comparado com outras cidades que a gente convive, são muito bem desenvolvidas. O comércio muito forte. Você não vê mais em cidades um comércio tão forte quanto Juiz de Fora. Ou o bairro criou uma vida própria, ou os shoppings dividiram aquele movimento. Juiz de Fora ainda tem um centro comercial muito forte, né? Então aqui tem oportunidade para tudo, cabe tudo. A gente tem uma excelente localização geográfica, estão muito bem conectados com São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Tem tudo para arrebentar. Vamos cuidar do jardim, não é isso? Essa questão do ambiente de negócios, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, assim, exatamente do que se trata, como que a gente pode traduzir essa questão do ambiente de negócios? É fluxo de legislação? Como é que isso funciona? Vamos lá, vamos nós três tentar construir isso aí. Vamos lá. Para mim me instalar, eu preciso ter infraestrutura, né? Ter uma infraestrutura adequada, uma cidade com ruas asfaltadas, uma boa rede, por exemplo, escolar, hospitalar. Isso eu quero levar para ali a minha indústria. Eu preciso ter essa infraestrutura para ser atrativo até para funcionários, não é isso? A gente precisa ter uma boa mão de obra. Quanto mais perto eu tiver a oferta dessa mão de obra, menor é o meu custo. Eu não tenho que importar de outra cidade mão de obra, né? E tem essa questão também
que é a questão do licenciamento, né? Eu não posso instalar uma indústria, um bar, uma indústria metalúrgica ou uma clínica em qualquer rua da cidade. No Brasil inteiro, isso funciona dessa forma. Eu tenho que ter setores específicos para cada tipo de indústria, uso misto também. Então, eu preciso ter isso também adequado, né? E a facilidade em implantar a minha indústria. Tá certo? Vocês veem algo mais do que isso? Não, eu acho que você falou muito bem, e essa questão do uso misto do nosso solo, ela é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente ainda, em alguns momentos, perde negócio, ou perde atratividade, seja do grande, mas aqui falando até mais do pequeno investidor, do empresário que quer montar ali a sua loja e que, às vezes, naquele local ele não consegue viabilizar, porque a gente tem uma legislação muito antiga ainda, né, e que, por algum motivo, não aceita aquele tipo de negócio naquela rua. Então, isso acaba, muitas vezes, atrapalhando o nosso desenvolvimento. A nossa legislação ela é de 86, que regula tudo isso. O Diogo lembrou bem. E nada na vida é estático, né? A vida é dinâmica, a cidade é dinâmica, os negócios são dinâmicos. Eu lembro que eu trabalhava no setor de licenciamento na década de 90 e chegou lá na minha sala uma empresa que ela queria se instalar na rua Padre Anchieta com uma distribuidora de medicamentos. E a legislação não permite esse porte, essa atividade na rua Padre Anchieta. E foi negado para ele. Ele me procurou, falou, puxa, eu quero me instalar lá, é uma distribuidora de medicamento, e eu não posso. Falei, olha, não pode, porque você vai ter um fluxo de caminhão, de carga, descarga. Então, eu falei, olha, nada disso, não é isso não. É o meu escritório, na minha casa, com um computador. Eu entro em concorrências, ganho essas concorrências, e dali eu direciono para a empresa que vai entregar. Ou seja, houve uma evolução de tecnologia e o nosso código ficou parado, né? Sim. Eu trabalho nisso há 42 anos, então eu sei que realmente isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, né? É tudo muito dinâmico hoje. Muitas coisas que existem hoje nem estão listadas no nosso código. Verdade. Tem coisas que existem que não funcionam mais. Você me fez lembrar da locadora de fita, de vídeo. A locadora e a Kodak Fotografia são exemplos assim, icônicos, né? Mas completando um pouquinho o que vocês dois falando, Cris, eles falaram aí 3 palavras que eu considero pilares do nosso assunto aqui: viabilidade, mudança e tecnologia. Então, antes de um empreendedor, seja o tamanho que for, antes dele dar o primeiro passo, ele vai fazer um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade é, olha, esse negócio tem condição de crescer? Tem condição de dar algum lucro? Ninguém empreende para não ter lucro, né? Então, a pessoa vai empreender para ter lucro. O trajeto final é ter lucro. Claro, respeitando o meio ambiente, a sociedade, né? Com governança, mas o objetivo de toda empresa é ter lucro. Então, a palavra viabilidade, ela é muito importante. E a viabilidade, às vezes, o empreendedor fica com medo. E o medo é igual a falta de informação. Tudo que a gente puder construir da nossa cidade, melhorar a informação, com mais transparência, mais informação, mais dados, isso vai dando segurança para o empreendedor avançar. A mudança talvez seja a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer um dia, que um dia a gente vai ter que mudar. São 2 certezas que o homem tem. A gente está em constante mudança. Há 10 anos atrás não tinha smartphone, conforme vocês falaram, né? Então, olha quanto mudou de lá para cá e quanto vai mudar daqui para lá agora com inteligência artificial, etc. Então, em terceiro ponto, a tecnologia. A gente precisa trazer a tecnologia para nos favorecer. Tem uma frase também que eu gosto muito, que é o seguinte: uma máquina nunca será melhor que um homem. E um homem nunca será melhor do que uma máquina, mas nenhum dos dois vencerá um homem com uma máquina. Ou seja, a gente precisa do homem e precisa da tecnologia. Se a gente pegar esses 3 pilares e conseguir fazer uma construção a favor do empreendedorismo, não tem como segurar a nossa cidade. Vamos para um breve intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com mais Cidade em Pauta.
volta com o Cidade em Pauta, hoje conversando sobre o desenvolvimento econômico de Juiz de Fora. Eu queria trazer uma outra questão aqui, uma outra pergunta para vocês, para a gente fazer um paralelo entre crescimento populacional e desenvolvimento econômico. Qual a opinião de vocês sobre essa questão? Muita gente, às vezes, comenta sobre Juiz de Fora. Juiz de Fora está crescendo, daqui a pouco vai ter 1 milhão de habitantes. Qual que é a opinião de vocês com relação a isso? Deixa eu começar essa discussão, então, porque isso é legal. Porque em 2018 nós aprovamos aqui o plano diretor. Então, em 2017, 2018, nós discutimos muito plano diretor. E nós temos aqui o arquiteto Sérgio Magalhães, presidente do IAB. E isso mostra, gente, o quanto a fila anda, o quanto a gente tem que ficar antenado e se posicionar a cada momento. O Sérgio dizia o seguinte, olha, o urbanismo, ele teve uma época que nós defendíamos, os grandes arquitetos, grandes urbanistas, defendíamos o espalhamento da cidade. Nós precisamos espalhar a cidade para ter qualidade de vida. Hoje é o contrário. Quanto mais eu espalho a cidade, quanto mais eu amplio a cidade, maior fica o custo de manutenção para o poder público. Com isso, eu tenho menor qualidade de vida. Então, a gente precisa ter o adensamento populacional, né? Concentrar. E eu sempre defendi o adensamento organizado, que é o que a gente precisa ter. A gente não pode amontoar, a gente tem que ordenar esse adensamento. E o Sérgio dizia o seguinte, falou, olha, não acho você que a população vai aumentar, a população vai regredir, porque as famílias estão cada vez mais diminuindo, por exemplo, o número de filhos, né? Então, o crescimento econômico, necessariamente, ele não deve e não vai estar diretamente ligado ao adensamento populacional, né? A gente tem histórias, né? O Luiz César Falabella, ele sempre relata, falou, olha, uma cidade, Juiz de Fora hoje, do tamanho que ela está, é uma cidade boa para se viver e equilibrada. O que a gente tem que fazer é organizar. Eu acho que são questões diferentes que devem caminhar juntos. Eu concordo, eu acho que assim, Juiz de Fora está crescendo, né? Não saiu ainda o resultado do censo que está atrasado aí no país inteiro, mas é nítido que a gente já passou bem da pesquisa anterior e talvez esteja aí também uma boa janela de oportunidade, né? Tem alguns estudos que mostram que quando a cidade ultrapassa 500, 600 mil habitantes, para ela chegar em 1 milhão é muito mais rápido do que ela chegar aos 600. Então, se a gente souber, talvez, aproveitar agora essa oportunidade, né, de crescimento, e eu concordo com você sobre o adensamento, eu acho que, inclusive, para a logística das pessoas, até para o transporte público, isso tudo facilita o crescimento organizado da cidade. Eu acho que a gente tem um bom momento de mercado por vir. Então, eu vejo Juiz de Fora hoje, cerca de 30% das nossas vendas hoje são para pessoas que não são de Juiz de Fora e que estão escolhendo nossa cidade para morar, seja do entorno, porque o filho vem estudar, ou seja de cidades grandes como o Rio de Janeiro, como a região serrana, que está vindo para Juiz de Fora ou para fugir de violência, para fugir de custo de cidade grande, que Juiz de Fora, ainda comparado com um grande centro, tem um custo muito menor, né? A gente tem vários parentes que trabalham no Rio e que decidiram mudar para Juiz de Fora, por exemplo, para poder criar as crianças aqui com mais segurança, com educação de qualidade, pagando 1/3 do que paga numa cidade grande, que no caso desse era Rio de Janeiro. E também temos moradores de cidades vizinhas como Três Rios, como Petrópolis, que estão buscando Juiz de Fora por ter uma estrutura já de cidade maior, né? E conseguir ali um equilíbrio entre o financeiro e a qualidade de vida. Então, eu acho que, você vê, 30%, se você for botar numa escala da cidade, o quanto que isso não vai dar já de crescimento no médio prazo de população. Então, eu acho que acaba que uma coisa vão andando separadas, mas elas vão se encontrar lá na frente. Complementando aí um pouquinho, eu acho que é inevitável o crescimento, porque o contrário disso é retração, é recessão. Então, você vê vários lugares no mundo fazendo incentivos migratórios, Alemanha, Canadá, Japão, e famílias que querem ter filho, e na Alemanha uma geladeira dura
60 anos. Não tem um menino para ir lá chutar a porta da geladeira. Tem que fazer menino, senão não vende, não tem necessidade da fábrica mais. Sem a fábrica não tem emprego. Então você começa a ter outros tipos de problemas. Claro que esse crescimento tem que ser equilibrado, tem que ser planejado. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Cuidar para que sim, tenha crescimento e que ele seja planejado e organizado. E aí você cria o que a gente chama lá de roda da felicidade. É bom para a cidade, é bom para o visitante, é bom para o comerciante, é bom para quem é empregado, para quem empreende, é bom para todo mundo. Acho que é por aí. Deixa eu colocar uma outra discussão, até pegando um gancho aí. O Diogo trouxe um dado muito legal, né? 30% hoje do que se vende, são para cidades do entorno, necessariamente não cidades da Zona da Mata. Sim. O que nós devemos buscar defender? O desenvolvimento de Juiz de Fora ou da região? Eu entendo que a gente tem que lutar e defender o desenvolvimento da região. Nós somos um polo hoje como referência na área de saúde, na área de comércio, de indústria, para toda a região da Zona da Mata e vertentes. Mas nós precisamos buscar também, por exemplo, se Santos Dumont se desenvolver, Bicas, Rio Novo, para nós é muito bom. A gente tem, às vezes, sempre como espelho o Triângulo Mineiro. E o Diogo colocou muito bem no início. A gente não tem que brigar para ser uma Uberlândia, nós não temos que brigar para ser um Triângulo Mineiro. Nós temos que brigar para melhorar, até porque são condições totalmente diferentes, condições topográficas, negócios lá tem, por exemplo, o agronegócio que nós não temos aqui. Nós não temos que ser o Triângulo Mineiro, nós temos que buscar. Mas buscar o desenvolvimento regional, na minha opinião, de cidades do entorno, é fundamental. A gente não olhar só para o nosso umbigo, só para Juiz de Fora. Nós temos um grande equipamento de integração e desenvolvimento regional, que é o aeroporto da Zona da Mata. Isso que eu ia perguntar, quais equipamentos a gente tem, como que a gente poderia estimular esse desenvolvimento regional? O que vocês acham? Olha, eu acho que esse fato ele é um efeito dominó, ele é natural. Se Juiz de Fora cresce, as cidades do entorno vão crescer junto. Parecido com o movimento que aconteceu em Campinas, né? Em volta você tem as cidades satélites. Então, começa a moradia aqui ficar um pouco mais cara, as outras cidades começam a oferecer moradia. Eu vou falar um pouco mais do setor que a gente atua, do imobiliário, né? Porque é um negócio, assim, impressionante a quantidade de emprego, a quantidade de gente, a mola propulsora que a construção civil é para a economia. Então, você tem o pessoal do prego, da areia, do vidro, do alumínio, do cimento, do concreto. É uma cadeia gigante. O agro, conforme você citou, ele industrializou muito, ele trouxe muita tecnologia. Então, você tem equipamentos hoje que substituem lá 1000 homens no campo trabalhando. A construção civil não passou por isso ainda. A construção civil ainda aceita, traz, agrega muito a mão de obra não qualificada. A gente ainda consegue ser uma mola muito forte para o emprego, para a geração do emprego, né? O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foi criado em 2009 para ajudar o país na crise imobiliária de 2008, né? E ele é muito resiliente, já passou por várias outras crises e sempre que o governo incentiva um programa habitacional, que o nosso, diga-se de passagem, é um sucesso, ele impulsiona diretamente emprego, é emprego na veia. E diferente de outras indústrias, a construção civil você não precisa estudar uma planta, construir uma fábrica, tudo isso. Não, impulsionou hoje, gera emprego amanhã, porque todas as incorporadoras já têm lá empreendimentos licenciados, aguardando um ambiente fértil para poder colocar esses lançamentos na praça. Como que é feito esse estudo para, por exemplo, trazer um empreendimento novo para Juiz de Fora, análise do mercado? Como é que isso, para quem está assistindo, a gente tem curiosidade de saber, como que as incorporadoras decidem, assim, construir um novo empreendimento? Então, a gente hoje utiliza muito, igual eu falei para você, na hora de fazer a viabilidade, de informações. Então, existem empresas especializadas em estudo mercadológico. Esses dias saiu também uma pesquisa aqui de Juiz de Fora, né, Diogo? Da intenção de compra do Juiz Forano. Se é um dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios, qual que é o bairro, né? Qual que é a renda, qual que é o número de pessoas na família. Então, a gente estuda isso, faz um documento chamado Viabilidade Econômica pro empreendimento, onde você vê o que ele vai poder gerar de receita, que velocidade de venda que ele vai ter e qual o potencial resultado de lucro que esse empreendimento vai deixar. Se passa na viabilidade, a gente dá mais uma rodada com as imobiliárias,
a turma do Diogo também sempre nos ajuda aí, ó. Acho que esse bairro, acho que esse produto, acho que isso aqui faz sentido para esse momento. E a gente lança. E até hoje, graças a Deus, todos os lançamentos têm sido um sucesso aí. A gente tem conseguido atingir o objetivo. O Diogo, né, pelo ramo dele, em vários momentos você é buscado por quem está captando áreas em Juiz de Fora. Como é que está o momento hoje, Diogo? Hoje a gente vê muita gente procurando, já teve melhor. Como é que está isso? Zé, eu acho que assim, a gente vive um momento de cautela, né? Eu acho que essa é a palavra. E quando a gente está num momento mais sereno de volumes de lançamento, por exemplo, a gente vê as incorporadoras, por um lado, buscando fazer estoque, ou seja, comprando terrenos com uma condição muitas vezes mais tranquila do que quando o mercado está muito aquecido e ela precisa lançar amanhã, acaba aumentando o valor de mercado, e, ao mesmo tempo, muitas se adequando aos projetos que estão sendo feitos, né? A gente tem um problema muito sério quando a gente vê esse tipo de pesquisa, e a gente estuda isso o tempo todo na imobiliária, né, de quantos empreendimentos estão na cidade, como é que está a velocidade de venda. Hoje a gente tem cerca de 60 lançamentos rodando em Juiz de Fora, entre já quase finalizados ou de início ainda de vendas. E o nosso estoque hoje de mercado é muito baixo, se a gente for ver comparado com anos anteriores. Então a gente está chegando no momento que daqui a pouco o incorporador ele precisa lançar, porque senão a cidade vai ficar sem estoque de apartamento disponível para venda. E aí o grande segredo, o grande desafio é exatamente o que o Edinho falou. Tem que ser viável para o incorporador, mas o mercado tem que conseguir absorver, né, o novo valor de mercado. O mercado imobiliário passou por uma transformação gigantesca durante a pandemia, principalmente de aumento de custo, e a gente está colhendo o resultado disso agora, porque as construtoras até então estavam vendendo seus estoques de coisas que estavam remanescentes no mercado, que já estavam sendo vendidas, e que ela ainda conseguia segurar ali o repasse do custo. O custo explodiu durante a pandemia, chegou aí a 35%, 40% de aumento, e as construtoras chegaram e, agora a gente precisa reajustar. Vamos aproveitar que o estoque está baixo, vamos reajustar para quando o mercado voltar a comprar, a gente já está conseguindo voltar para a nossa margem anterior. O Edinho falou muito bem, não tem como fugir de uma regra de mercado. A construtora constrói para ter lucro, né? Então, ela chega no momento de risco, de prejuízo, para de vender. Aumenta preço. Não vamos lançar. E isso, sem dúvida, atrapalha muito o mercado. Nós estamos esse ano aí com uns 4, 5 lançamentos represados por insegurança da construtora de vamos lançar, vai vender? Porque para lançar tem que vender, senão não faz, né? E aí a gente vê um aumento de valor de mercado. Fora do mercado imobiliário, há muita busca por área, por terreno, de outro setor que não seja imobiliário. A sua empresa ela é referência, né, até a nível de Estado, a nível nacional. Está tendo esse momento? Nós já tivemos um momento de maior procura? A gente está num momento de... Eu acho que o mercado imobiliário é a bola da vez, né? A gente vê muita gente, Brasil afora, fazendo grandes investimentos no mercado imobiliário, seja para locações de curta temporada, seja para moradia, galpão logístico está num momento muito bom. A gente vê ali aqui na nossa BR-040 a quantidade de área que está sendo desenvolvida para isso. E a gente tem tido uma procura muito grande, Zé. Primeiro, por loteadoras, né, que vão fazer condomínios horizontais ou até pequenos bairros na cidade. A gente tem visto uma procura grande ou grandes áreas sendo negociadas ou até algumas já em aprovação dentro da prefeitura para essas implantações. E grandes comércios também. A gente tem tido uma procura grande aí por estudos de supermercados, de grandes magazines e até de concessionárias, né? Juiz de Fora tem ali nosso corredor da Deusdedit Salgado, que tem agora uma vocação indiscutível para concessionárias, e isso que eu acho legal do nosso começo da conversa é ver como que, se as concessionárias grandes, de grandes marcas premium, estão olhando para Juiz de Fora como estão olhando para serem implantadas, será que o erro não está
no Juiz-Forano que não está enxergando o potencial da própria cidade, que os outros lá de fora estão enxergando o nosso aqui. Né? Então, a gente tem tido, sim, uma procura bem grande de estudos sendo realizados na cidade, de implantações fora setor de imobiliário no sentido de apartamento pura e simplesmente. Vou trazer um dado que eu acho que importante, interessante para contribuir aqui, falando do setor imobiliário, para a gente ter noção da grandeza desse setor. Se todos os imóveis hoje no mundo estivessem à venda, sabe quanto daria esse montante? Já se fizeram essa pergunta? Nós estamos falando de 326 trilhões de dólares. Isso é muito ou pouco? Vamos comparar com o mercado financeiro, que é o segundo maior mercado? Mercado financeiro, 220 trilhões de dólares. Se você pega o PIB de todos os países, nós estamos falando de 84 trilhões. Então, tem o mercado imobiliário com 326, o financeiro com 220 e o PIB de todas as economias, 84. Dentro dos 326 do imobiliário, mais de 200 é residencial. Então, trazendo um pouco aí, ilustrando um pouco a sua pergunta, o seu questionamento. Então, o imóvel residencial, ele é um mercado gigantesco, uma mola propulsora no mundo inteiro. E o nosso déficit é enorme ainda. O déficit habitacional hoje é 8 milhões. E a gente brinca... Brasil. E ele cresce 1 milhão todo ano. Você tem esse dado local, Juiz de Fora? A última pesquisa que eu olhei, acho que era em torno de 20 mil unidades. Ele é muito variado. Mas a gente tem um agravante na nossa região, né? Tem 50 mil pessoas ou habitações de risco. Então, essa pesquisa de déficit habitacional, eu não sei a atualização dela. A última que eu vi, acho que é 2010, acho que ela é bem desatualizada. Mas essa pesquisa é muito fácil, eu brinco isso às vezes nas rodas de amigos e até dentro do escritório mesmo. Poxa, pergunta no seu grupo de WhatsApp aí, quantas pessoas não têm casa própria? E é absurdo o número. Então, quando você começa a pegar isso na sua vivência mesmo, de perguntar para os seus amigos, para a sua família, para os seus colaboradores, né? Quantos ainda não têm casa própria, o número é absurdo. E boa parte dos que têm já estão pensando na próxima, né? Porque vai subindo um degrau ali a cada coisa. Mas as pessoas que não possuem casa própria ainda é um número bastante grande. Vamos então para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta no Cidade em Pauta. Vereador, eu queria perguntar qual seria o papel da Câmara e também da Prefeitura para facilitar esse ambiente de negócios aqui em Juiz de Fora. Olha só, eu acho que vamos colocar aí duas pontas. O setor privado, que é o investidor, independente do porte. Quando se fala em investidor, você não pode pensar no grande empreendedor. Não, é esse pequeno mesmo, comerciante de bairro. Um ambulante é um investidor, né? Então, temos esse lado do investidor e o poder público. A Prefeitura tem avançado muito, o secretário Inácio, a prefeita Margarida, procurando muito desenvolver e melhorar esse ambiente de negócio. O setor privado, no meu entendimento, no meu olhar, ele aguarda e quer isso. Eu acho que nós, legislativos, nós temos papel, nós não temos que ser protagonistas. Nós temos que ser o meio de campo, o indutor disso. Nenhuma lei sai pronta, as leis elas têm que ser atualizadas, elas têm que ser modernizadas. Eu tenho leis que eu já fiz lá atrás, que eu acho que eu tenho que arrumar elas e modernizar. Nós do Legislativo, nós temos que tentar, através de leis, de ações como essa aqui, discutir mais a cidade, discutir cada vez mais a cidade
e criar, se necessário for, leis para facilitar isso. Porque nós temos leis demais também, né? Não adianta ficar só criando lei. Mas eu acho que o nosso papel como legislativo é ser esse meio de campo, esse fio indutor. Só de trazer essa discussão já é um bom começo. A gente tem que ampliar ela. Para vocês que andam por aí pelo Brasil, viajam muito, trabalham em Juiz de Fora, em outras cidades também, eu queria deixar uma pergunta. Como é feito essa divulgação de Juiz de Fora? Como é que vocês contam sobre Juiz de Fora quando estão fora daqui? E qual a impressão que vocês têm da cidade quando vocês estão fora? Por favor. Olha, para mim é muito fácil falar de Juiz de Fora, a gente tem um carinho especial por aqui, muito grande. A cidade nos recebeu muito bem, recebeu a nossa empresa muito bem. A gente tem conseguido desenvolver aqui bastante habitação na cidade. E a gente poderia estar morando em outro lugar, mas a gente não abre mão de morar aqui. Meus pais são daqui, a vida inteira a gente tem uma ligação com a cidade. E a gente vê algumas vocações, igual a gente falou no começo da conversa aqui, né? Mas eu acho que tudo que a gente pode fazer, e começa, por exemplo, num diálogo como esse aqui, eu acredito muito no diálogo da prefeitura, escutar um pouco o lado do empresário, né? Entender as dificuldades, quais são os gargalos que poderiam gerar mais negócio, e fazer igual a iniciativa privada faz. Então, pegando um exemplo lá na empresa, sempre que a gente quer melhorar alguma coisa, a gente faz um diagnóstico. Olha, qual que é o tamanho do problema? Traz o Pareto para a conversa. Então, 80-20. Quais são os pequenos movimentos que a gente vai fazer que vão gerar grandes resultados, rápido, né? E traz também boas práticas. Não tem que inventar a roda. O que tem gente fazendo melhor que a gente? O que outras cidades estão fazendo? Então, traz a boa prática. Faz um plano de execução e vai acompanhando ele. E não tem jeito, você vai ter que acompanhar ele todo dia, mudando e corrigindo rota, corrigindo rota. Acho que o segredo é esse. Não parar de corrigir rota, não parar de mudar. Trazer tudo que puder de tecnologia para o negócio, embarcar, porque isso vai ajudar muito. Vou ver se eu consigo falar agora. Desburocratização. De tudo, se eu pudesse deixar aqui ênfase em uma palavra, eu acho que seria essa. E você? Eu acho que nosso papel como juiz foranos é acreditar sempre na cidade. Então, a sua pergunta de como a gente leva Juiz de Fora lá para fora, hoje eu tenho a felicidade de poder palestrar em várias cidades do país, falando do mercado imobiliário, falando do que a gente construiu como marca, e uma das coisas que eu faço mais questão é falar que eu sou de Juiz de Fora. É falar que dá para ser pequeno, dá para ser do interior de Minas Gerais, e dá para dar certo, né? Então, eu acho que tanto aqui a gente ajudou humildemente a transformar o mercado imobiliário e temos ajudado a mudar essa perspectiva do imobiliário, mas lá fora eu acho que nosso papel é vender sempre a cidade, porque a gente vê muita gente que fala que Juiz de Fora é ruim, que aqui tem cabeça de burro enterrada, que aqui nada acontece, que aqui as coisas não dão certo, que se der certo aqui dá em qualquer lugar do planeta. Então, assim, eu não concordo, né? Nós temos 43 anos de mercado em Juiz de Fora e temos 43 anos de crescimento da cidade. Já são 230 lançamentos imobiliários, são mais de 23 mil imóveis vendidos aqui em Juiz de Fora. E eu acho que a gente tem um olhar um pouco, talvez, de fora para dentro, vendo o quanto que a gente tem de qualidade. Então, a gente falava aqui no intervalo, poxa, Juiz de Fora tem inúmeros pontos turísticos que muito morador da cidade não conhece, né? Semana passada tivemos uma reinauguração da casa lá, Ferreira Lage, da reabertura do museu, que é um dos acervos mais lindos que tem. E às vezes a gente paga caro para ir para fora ver uma coisa que tem aqui em Juiz de Fora algo de valor histórico tão ou maior, e a gente não dá valor, né? A gente estava falando do próprio aeroporto. Juiz de Fora hoje tem uma malha viária bem legal. A gente tem 3 voos, se não me engano, agora para São Paulo, voltou, agora voo para Belo Horizonte. Mas o Juiz Forano, em vez de aceitar isso com bons olhos, reclama que o aeroporto é longe. Mas quando você vai para São Paulo e tem que voar por Guarulhos, ou você vai para Belo Horizonte e tem que voar, o aeroporto é 1h30 de distância do mesmo jeito, do grande centro da cidade. Então, vários locais. Semana passada fui palestrar, fomos para um evento, eu e Vitor, em Curitiba. O aeroporto fica a 1 hora do centro de Curitiba também, né? Então, a gente tem que, talvez, como empresários, quem tem a oportunidade de ir para fora ou de falar com gente de fora, é mostrar que sim, Juiz de Fora é um polo. A gente vai ter um evento de empreendedorismo agora em agosto em Juiz de Fora, digno de São Paulo.
mas a pessoa paga 3 vezes mais para ir para São Paulo para falar que está lá, para não falar que está fazendo aqui em Juiz de Fora. E aqui em Juiz de Fora estão vindo os mesmos nomes que estão lá em São Paulo. Então a gente precisa, eu acho que o nosso papel é mostrar que sim, tem coisas na cidade que são excelentes e que vale a pena. Temos problemas? Temos. Temos que melhorar esses problemas. E aí o poder público tem o seu papel, mas o privado também tem o seu grande papel. E só complementando o que o Garotinho falou no começo, eu acho que a prefeitura tem feito boa parte do papel dela. O JF Ágil melhorou muito. Essas reinaugurações agora do aniversário da cidade mostraram muito essa busca pela valorização das coisas simples, igual ano passado, o Natal aqui no Parque foi lindo, né? E eu vi, poxa, muitas famílias vindo aqui tirar foto, e isso valoriza a cidade. Mas a gente reclama, não, o poder público está gastando dinheiro enfeitando o Parque Alfred, enquanto podia estar gastando com saúde ou com outra coisa. Poxa, tem o seu lado, mas não é assim, não pode ser 100% assim, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, e a gente tem muita coisa boa acontecendo. O que falta, às vezes, é diálogo. É a gente poder ter um programa como esse para poder discutir isso abertamente com a sociedade que está ouvindo, ou ter essa abertura de vir no vereador, igual veio no Garotinho de vez em quando. Garotinho, estou precisando de dados da nossa cidade. Quantos projetos nós temos em aprovação hoje de mercado imobiliário em Juiz de Fora? Porque isso influencia não só eu convencer o incorporador a fazer mais um prédio, como um investidor de fora olhar com bons olhos quando eu falo assim, cara, Juiz de Fora tem 600 projetos em aprovação, a cidade está totalmente movimentada economicamente, vamos investir aqui, porque a cidade é boa para isso. Então, às vezes, falta esse diálogo de poder público e privado, de entender melhor os dados do que está acontecendo de verdade nos bastidores da cidade. Eu queria entender um pouco melhor como é que funciona essa engrenagem para movimentar tudo. A gente já falou aqui de crescimento populacional e com relação a desenvolvimento econômico mesmo, assim, de melhoria da renda dos moradores da cidade, renda per capita, mais vagas de trabalho, o setor de serviços mais especializado. Como é que a gente faz para que essa engrenagem se movimente e a cidade, de fato, consiga ir prosperando? Isso não depende só da cidade, Cris. Isso é uma questão até nacional. Não adianta que nós não vamos descolar do resto do país. Então, a gente tem um reflexo direto da economia no país. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento onde há um pensamento, há uma linha no executivo, na prefeitura, de buscar essas condições para que a gente possa desenvolver, de se buscar essa desburocratização. Como o Diogo colocou, há uma expectativa no mercado, mas ela é positiva, não é ruim. O Diogo citou, por exemplo, o aeroporto. A empresa que atende lá, não me lembro do nome dela agora, ela mudou o tipo de avião que estava atendendo, né? Acho que era 9 passageiros, agora foi para 70. Gente, isso é um indicativo. Há 2, 3 anos atrás, nós brigávamos para ter um voo, ou para Belo Horizonte ou para São Paulo. Sim. Hoje o voo que sai, não sei se é para Podemos escolher Guarulhos, Congonhas e Campinas ainda, agora tem os 3. Olha só. Cidade. E eu tenho voado de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, quase aí, sempre lotado. Sempre cheio os voos. Sempre cheio. Né? Então, isso está acontecendo. É um belo indicativo. Então, eu acho que a bola está picando na nossa frente. Eu acho que nós, Poder Legislativo, Executivo, setor privado que está acreditando aqui, dar tratos a essa bola para que a gente possa deslanchar. Cris. Jim. Isso, complementando, eu acho que é um pouquinho, igual eu falei, são ajustes em algumas variáveis que fazem a coisa acontecer. Então, precisa de um ambiente fértil para negócio na nossa região? Precisa. Mas precisa também que a taxa de juros ceda um pouquinho, que a inflação ceda um pouquinho, que a renda suba, né, significativamente, para que volta a dar negócio. Então, mas não dá para ficar esperando isso acontecer, a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né? Igual o Diogo falou ali muito bem, se a gente conseguir melhorar 1% todo dia, um pouquinho todo dia, o que vai acontecer no final deste ano? A gente vai ter um ambiente muito melhor para negócio. A taxa de juros começa a dar sinais, já que o segundo semestre talvez ceda um pouco. Os preços já estão acomodados, o incorporador já não está com tanto medo, falei no início, o medo é falta de informação. Então, quando a gente fica com falta de informação, você fica com medo. Por que a pessoa tem medo de voar? Porque ela não entende como é que o avião decola, como é que pousa. Se você estudar um pouquinho sobre isso, você já não tem tanto medo mais.
Então, o medo de empreender, ele vem da falta de informação, né? A gente tendo dados da cidade, cada vez mais dados, isso é muito importante para ter um ambiente empreendedor. Está disposto à mudança, aceitar que a gente precisa mudar, né? Não vai ter jeito, vai ter que mudar, adaptar a um novo mundo que está chegando aí. E trazer tecnologia para nos auxiliar, eu acho que não tem como segurar. O crescimento ele é obrigado a vir. E com essa própria quantidade de faculdades que a gente tem, né, eu acho que assim, tanto para o poder público fazer parcerias de convênios para poder ter os dados mais bem tratados, né, porque certamente a prefeitura tem muitos dados e às vezes falta mão de obra para poder tratar esses dados e disponibilizar isso para a sociedade. E, por outro lado, nós, empresários, também entender que a gente tem um capital humano aqui, talvez naquele papo inicial de vocação, por que a gente está formando tanta gente boa, em tantas faculdades boas em Juiz de Fora, e essa pessoa não quer ficar em Juiz de Fora depois? Né? Então, tem sempre uma discussão de, poxa, ela não quer ficar em Juiz de Fora porque Juiz de Fora não paga bem, mas, em compensação, todos os empresários que eu conheço reclamam que a gente não tem mão de obra qualificada. Sim. Então, não estamos precisando mais conversar o poder privado com as próprias faculdades para entender onde que essa mão de obra boa está saindo e por que ela não está ficando aqui, porque às vezes ela não está tendo acesso às vagas que estão tendo aqui. Né? Então, é sempre nunca tem um culpado só. O setor de TI é um desses, né? O Inácio, secretário, ele fala isso. Falou, olha, a gente tem grandes empresas que produzem qualidade em TI para empresas de fora. E a gente tem empresas locais que vão fora da cidade contratar. Aí talvez seja isso, a gente conversar mais, né? Sim. Nós temos aqui uma excelente mão de obra, temos mercado, a gente está precisando interagir mais. Sem dúvida. Eu acho que só de uma oportunidade igual a essa aqui, de trazer o diálogo, trazer a visão de quem está lá na outra ponta, né? E também escutar as outras partes, já é um grande começo para um bom diagnóstico e sair um bom plano de ação. Bom, para a gente encerrar o nosso papo, então, vocês gostariam de deixar alguma reflexão, uma mensagem final aqui para quem está assistindo a gente sobre essa questão do desenvolvimento econômico? Olha, eu acho que é papel de todos nós, não adianta a gente querer colocar a responsabilidade só no poder público, ou só na iniciativa privada, ou só no cidadão, mas se tiver todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo, acreditando na nossa cidade, no nosso potencial de sucesso e no futuro que a gente pode construir junto, é certeza que a gente vai melhorar esse ambiente e o crescimento vai vir e vai formar a roda da felicidade. Vai ser bom para todo mundo, o Juiz Forano vai ficar feliz, os futuros que ainda estão nascendo vão encontrar um ambiente muito melhor para poder produzir, gerar emprego, gerar renda, né? E contribuir também com o meio ambiente. É bonito falar do ESG, do meio ambiente, mas precisa de recurso para cuidar do meio ambiente. Então, não tem como, a cidade tem que crescer para gerar renda, para cuidar do meio ambiente e ficar sustentável. Eu acho que, primeiro, eu queria agradecer pela iniciativa da TV Câmara, obrigado pelo convite. Poder participar desse tipo de conversa é sempre muito positivo para a cidade e até para a gente internalizar o que a gente fala para fora, né, e como que isso tem que reverberar aqui dentro. Então, eu acho que esse canal vai ser muito interessante para a gente poder ter pessoas aqui o tempo todo falando da cidade e trazendo muitas vezes para a população que assiste um olhar diferente e mais positivo, né? Que a gente comece a entender a qualidade da cidade, as coisas boas da cidade e o que a gente precisa fazer como empresário ou, melhor ainda, como indivíduo morador da cidade para poder beneficiar. Uma das coisas que a gente sempre fala de valorização da cidade, e aí o Garotinho falou muito bem, poxa, tudo que a gente pode, isso é de família, né? Isso minha mãe é assim, meu pai era assim, tudo que a gente pode valorizar da cidade, por exemplo, a gente compra aqui. Né? A gente fez uma campanha muito grande durante a pandemia, que chamava Compre do Pequeno, pois foi replicado em várias cidades. Depois foi uma iniciativa de várias, Sebrae, etc. E tal. E a gente teve mais de 700 empresas cadastradas num movimento de compre do local, compre do pequeno. Né? A gente vive num mundo de internet que, poxa, gente, se o dinheiro rodar aqui,
beneficia quem está aqui. A pessoa vai comprar mais imóvel, a pessoa vai comprar do comerciante do lado, né? A prefeitura vai arrecadar mais. É um ciclo que muitas vezes é difícil competir com o valor de internet, de grandes magazines, de quem está de fora, mas, por outro lado, tem muita coisa que dá para a gente valorizar aqui. Quem está aqui, quem está fazendo por Juiz de Fora. Ô Cris, quando a gente se propôs a trazer aqui o Diogo e o Edinho, foi para isso, para a gente discutir de forma bem qualitativa a cidade de Juiz de Fora. É a oportunidade que a gente tem de que todo cidadão conheça o Diogo, conheça o Edinho, que são grandes empreendedores de sucesso, e que possam, com eles também, aprender tudo isso que eu aprendi aqui hoje. Eu acho que isso é importante, valorizar a cidade, valorizar o que é nosso, né? Nós precisamos ter mais orgulho do que nós produzimos, do que nós fazemos. O nosso canal, o JFTV, se propõe a fazer isso, a discutir cada vez mais a cidade com pessoas da cidade. E isso, para nós, hoje, foi muito importante. Receber aqui o Edinho, receber o Diogo. Esse foi o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora, aqui na tela da JFTV. Programas inéditos toda segunda-feira, 21h. A reprise de cada programa acontece nas quartas e sextas-feiras, sempre 21h. Até semana que vem.